Falar um pouquinho sobre egrégora. Parei um pouco para conversar com vocês. Dr. Pedro Duarte, seja bem-vindo, viu? Risca Yará, Veuza Ribeiro, seja bem-vinda, Risca Yará, Cíntia, tô acenando para vocês aqui também, viu? Tá? Wilson, Wilson, né? Seja bem-vindos, viu? Depois de um dia intenso aqui, dá uma paradinha para conversar com vocês, comendo um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre, será que realmente existe egrégora? Tem gente que nem sabe, né, o que é essa palavra. E tem gente que acredita, tem gente que não acredita. E o que será que é isso? Será que funciona mesmo uma egrégora? Eu venho já alguns vídeos, algumas conversas nossas, falando sobre os aspectos da magia. E falando também que as tradições milenares detêm o conhecimento disso que é chamado magia. E em aspectos interessantes que formam essa coisa chamada magia, que é não só a questão da ideação, né, da ideia em ação, ou da questão da crença, mas também dos aspectos que envolvem uma espécie de ciência, que é a ciência natural, que é a capacidade de reunir elementos adequados para produzir fins adequados. É como a gente, quando necessita melhorar um pouco o desempenho cerebral, né? O nosso organismo pede algumas substâncias que ele não produz, né? Vamos pensar em uma, por exemplo, o triptofano, né? O aminoácido triptofano. O aminoácido triptofano você não produz no seu corpo, você precisa buscar na alimentação. E aí você vai encontrar isso aonde? Uma determinada quantidade na banana, uma determinada quantidade no cacau. E aí a questão é que você se alimentando desse triptofano. Oi, Rose, seja bem-vinda, viu? Bruno, seja bem-vindo. Quando você se alimenta, né, desse triptofano, você começa a dar para o seu organismo aquilo que ele necessita para, por exemplo, produzir o 5-HTP, 5-hidroxitriptofano. E depois a serotonina, e a gente for ver a via toda lá daquilo que o cérebro necessita, vai formar melatonina. Então você começa a ter uma tranquilidade maior, uma concentração maior, um estímulo, uma excitação um pouco maior, né? E também a melatonina depois para você poder dormir um pouco melhor. Então isso é uma via natural, Você vai buscar o alimento na natureza, seu organismo pede isso, necessita disso, né? Por isso que é chamado de aminoácido essencial. Então, o elemento correto na condição correta produz o efeito correto, né? Agora, se não tem um elemento, por exemplo, se você tem uma baixa de triptofano no sangue, você vai ter, por exemplo,
tendência a quadros de ansiedade maior e tendência a entrar numa questão depressiva, né? Isso por causa da baixa de triptofano no seu sangue, da concentração desse triptofano no seu organismo. Então, olha a importância, né? E aí o pessoal que vai fazer uma prova muito longa, por exemplo, né? Vale a pena levar ali um pedacinho, nem que seja de chocolate, para favorecer o processo ali de concentração, de ânimo mental, tudo para poder realmente ter essa capacidade. Então, veja, são os elementos necessários que você precisa no seu organismo para produzir um efeito. E isso é ciência. Só que essa ciência, ela é um entendimento da própria natureza, né? Um entendimento da natureza do corpo, um entendimento da natureza do alimento, um entendimento da natureza da vida, do ser ficar vivo. E isso compõe muito o aspecto do entendimento milenar em relação àquilo que é entendido como magia. Como magia, tá? Erasmo, seja bem-vindo, viu? Ricardo, seja bem-vindo. Riscaiará. E o que acontece? A gente vai falar hoje um pouco sobre a questão de egrégora, né? Será que existe essa coisa de egrégora e tal? E egrégora é uma coisa muito comentada dentro do meio ocultista, né? Dentro do meio da magia. Só que eu já quero colocar uma questão da diferença do entendimento sobre magia, que magia não é mágica, né? Não é exatamente mágica. Então, o objetivo não é fazer um truque, um ilusionismo, mas sim uma alquimia, entendeu? Elementos adequados, uma ciência natural, elementos adequados para produzir efeitos adequados, tá? Bom, então é o seguinte, se a gente for buscar, eu até abri aqui, fui lá, abri e fui no Google para ver, né, as informações aí do que estão falando sobre egrégora. E aí egrégora é uma palavra que ele vem, se a gente for buscar no tempo mais antigo, iniciou no grego antigo, mas que foi muito divulgada, explorada pela língua francesa, né? Então a gente pode dizer ali que no meio mais moderno essa palavra egrégora significa, veio, né, dessa força das colocações da origem francesa, principalmente entre os místicos, os esotéricos, as pessoas que praticavam o ocultismo, principalmente, né, essa questão do ocultismo. Muito bem, e se a gente for traduzir essa palavra dessas origens, significa, principalmente do grego antigo, significa vigia. Vigia, é um vigia. Então é um conceito que diz o seguinte, que egrégora representa uma força ou uma entidade não física, né? Ou seja, não humana, e que ela aparece, ela cria, ela se manifesta através do pensamento coletivo. Ou seja, um grupo de pessoas, um grupo grande ou pequeno, pensando numa determinada coisa, produz um determinado campo ou uma determinada força chamada egrégora. E por pensarem, o pensamento ele compõe uma coisa que vem primeiro do abstrato e toma uma forma, né? Toma um sentido, toma um caminho. Você pensa em algo, você está criando um caminho mental. Então tem uma direção,
nasce e tem uma direção, que leva a alguma coisa. E com essa força junta, sinérgica de várias pessoas, acaba essa força sendo uma inteligência, tendo uma inteligência que é aquele foco, que é aquele objetivo do qual aquelas pessoas se reuniram para pensar sobre aquele fato ou mentalizarem aquilo. E aí cria-se um campo, então. Então a gente pode, para ser mais claro, né, pode entender como uma bobina, sabe? Uma bobina. A bobina elétrica, ela é feita, por exemplo, quando você pega um fio de cobre, por exemplo, e você enrola esse fio de cobre, fazendo várias espirais em um mesmo eixo, e você enrola esse fio de cobre várias e várias vezes ali. E as bobinas, elas têm caminhos, né? Elas têm o caminho ali que você vai, enrola em cima, volta de novo e assim vai. Ou seja, o fio de cobre é o meio condutor, por onde os elétrons vão passar, né? E por ali, quando eles chegam, porque quando a gente pega um fio esticado, nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada. Nós temos um caminho reto, né? Então qualquer força que a gente mande aqui, uma eletricidade aqui, um elétron aqui, ele vai percorrer, na verdade ele vai ficando excitado, vai estimulando os outros e vai percorrendo aqui esse caminho, né? Pensar assim. Agora, já numa bobina, existe uma repetição, né? Aquilo vai e passa naquele fio e aquela repetição, ela cria um acúmulo. E aquele acúmulo cria um campo magnético. Um campo ali. Isso é um meio físico. Se nós pensarmos nesse aspecto, esta egrégora, ela tem esse sentido. Nós temos uma junção de pessoas pensando no mesmo objetivo. Então nós temos uma agregação desse pensamento, né? Dessas forças psíquicas, entendendo que essas forças psíquicas contínuas e repetitivas, elas fornecem a energia adequada para a criação desse campo, e por sua vez ele tem um efeito no meio, que é, como se fosse a bobina, um efeito magnético. Então tem um efeito no meio. Este efeito no meio é a egrégora, e o sentido é o que se espera, daquela junção de pensamentos. Vamos pensar agora na cura, no auxílio de cura, de equilíbrio de uma pessoa. Vamos rezar para uma pessoa. Tem 10 pessoas lá rezando para alguém, com o mesmo objetivo. E aquelas 10 pessoas com esse mesmo objetivo formam aquele campo que tem a sua inteligência, que é fornecer energias positivas, equilibradas para aquela pessoa que está necessitando de equilíbrio, de cura, de equilíbrio, de paz, de harmonia, né? Mesmo assim, se a gente pensar nesse aspecto, a questão é que aquelas pessoas que estão ali reunidas, elas podem estar em sintonia, todas elas, ou não, concorda? Uma pode pensar de um jeito, outra pode pensar de outro, então pode ter uma variação nesse campo. Ou seja, mesmo tendo um foco, a junção dessas pessoas, elas podem não corresponder à totalidade daquele efeito. Ou podem, dependendo da sintonia que esse grupo de pessoas tem em relação àquele objetivo psíquico, aquele objetivo mental, certo?
Nossa, agora que eu vi aqui que tem 15 só de bateria aqui, 15%. Vamos lá, mas eu acho que vai dar tempo. Então, o que acontece? A partir do momento em que a gente pega uma bobina, a gente tem equipamentos capazes de aferir essa corrente elétrica, né? A gente tem capacidade de aferir até esse campo magnético criado pela bobina. Mas no que diz respeito a essa parte mais sutil, essa aferição tem equipamentos capazes de aferir isto, equipamentos físicos, teoricamente falando, capaz de aferir isso. Não é bem assim, mas não tem equipamentos assim disponíveis, assim, vamos dizer assim, né? Capaz de aferir essa quantidade acumulada de energia propícia para algo, né? Criada a partir de 10 pessoas rezando, de 10 pessoas ali, certo? Só que a nossa mente ela é muito interessante no que diz respeito às capacidades de articulação mental, de atividade mental. Então, por exemplo, determinados estados da nossa atividade mental pode ser mais favorável a esta condição. Por exemplo, vamos pensar de um grupo de pessoas rezando ao redor de uma fogueira, né? É até uma imagem bem poética, né? Mas pensamos assim, as pessoas estão lá, todas elas rezando há algum tempo ao redor de uma fogueira. Entenda que esse fato das pessoas rezarem ao redor da fogueira, ela cria todo um clima psíquico, psicológico, emocional, né? Favorável a esta condição de que essas pessoas se encontrem em uma melhora de sintonia. Então pode ocorrer uma melhora de sintonia e pode ocorrer ali uma ampliação da condição desta egrégora, desse campo, da força de quanto esse campo pode produzir de efeito. Olha que interessante isso, né? Nós pensarmos, tá? Não é diferente do que é feito no meio tradicional por diferentes etnias em todo o mundo, certo? Aliás, na minha tradição, a tradição Tupacuaçu, nós rezamos em círculo. E tem um porquê disso, como vocês estão observando, a gente tem uns porquês interessantes aí de fazer determinadas coisas, tá? Não é por acaso, ou seja, não é uma coisa assim aleatória, é com um sentido muito claro e objetivo de atingir um objetivo mesmo. Bom, pontuando aí, então nós temos uma capacidade, e se temos essa capacidade de criar campos psíquicos, energia, nós temos uma capacidade dessa energia ter uma inteligência focada. É como se fosse um ser que não tem as características humanas, que não tem corpo físico, que não é humano, mas é um ser vibracional, sutil, capaz de, naquela junção, naquela, né, continuidade repetitiva, produzir um determinado tipo de efeito. Esse é um sentido para o termo atual chamado egrégora. Então, vocês já entenderam também que essa palavra, né, que veio do grego antigo, que, né, na França com os ocultistas foi muito conhecida, é uma prática que sempre existiu, com outros nomes, com outras formas de designar isso, de chamar isso, mas sempre existiu, sempre existiu. Uma pessoa que fica pensando ruim, além dela fazer um efeito nela, porque o primeiro efeito ela faz para ela mesma, ela também está gerando aí um propósito de campo, que vai gerar um efeito. Aliás, todo o ritmo de vida dela pode corresponder exatamente àquilo que ela continuamente, repetidas vezes e de forma viciosa, ela está pensando.
Então até a forma dela andar, dela agir, dela falar, acaba sendo dentro daquele paradigma a qual ela se encontra ali mentalizando continuamente. Continuamente está lá gerando, né, como um dínamo de energia, excitando um campo vibratório. E esse campo pode ser cumulativo, né? Pode criar-se um chamado campo egóico, um acúmulo de vibrações, a ponto que a intenção é o meio inteligente desse campo. Isso é uma egrégora. Então, isso pode ocorrer para coisas positivas, pode ocorrer para coisas negativas. Isso não é muito fora da realidade, não é? Não é muito fora da realidade das coisas que acontecem. A gente precisa pensar exatamente bem, ter cabeça boa e pensar bem no que a gente quer pensar para a formação e a sintonia com as egrégoras que a gente quer ser em sintonia. Então, o fato da gente acreditar em uma coisa, eu acredito nisso, né? Esse fato da gente acreditar é uma forma de criar um egrégora. Então, muitas pessoas acreditando na mesma coisa, ela tem ali uma força de pensamento coletivo, poderia se dizer assim, ou uma vibração favorável para determinados tipos de situações acontecerem, né? Vibrarem, produzirem. E aí, diante de situações muito problemáticas na nossa vida, diante de acidentes sérios, diante de situações terríveis, a gente precisa criar egrégoras boas, conduzir essas egrégoras de forma boa, né? Se nós passamos no Brasil por determinadas situações, então está ocorrendo situações graves, sempre está, mas tem situações que ficam bem evidentes. Nós precisamos de seres, de pessoas que criem egrégoras positivas, porque senão nós só teremos a egrégora do desastre, do medo, da dor, da raiva, da ira, né? Daquilo que mais maltrata o ser humano. E aí nós precisamos criar egrégoras positivas. Tem a questão, por exemplo, né, algumas questões aí religiosas, por exemplo, a gente vê as carmelitas, por exemplo, as freiras que ficam enclausuradas em um ambiente e rezando. O trabalho delas, a vida delas é rezar. Elas estão criando um meio, elas estão criando uma egrégora com um objetivo. Tá vendo? Então, se a gente procurar em diversas correntes, filosofias, caminhos, nós vamos ver essa criação de egrégora. A nossa família, dentro de casa, você tem uma egrégora familiar, que é um universo ali, você pensar bem. Você pensar bem, é um universo. Os pensamentos, as ações, as atitudes das pessoas que vivem naquele mesmo ambiente, ela cria uma inteligência, uma realidade ali que está ocorrendo na sua casa. Você vai para fora, você quer colocar essa realidade que você tem para fora, mas a realidade de fora muitas vezes é diferente disso, e você sente impactos, por exemplo, né? Porque ali tem uma egrégora, tem uma realidade. Para as pessoas entrarem na sua egrégora, às vezes a sua egrégora é fraca, ou é ruim, ou às vezes é forte. Ou às vezes as pessoas não conseguem entrar na sua egrégora. Elas tentam, mas não conseguem, porque ali tem um campo intencional. É interessante a gente entender que a vida é um elo-sistema, né? As coisas não são separadas. Quando a gente fala de psiquismo, da atividade cerebral, das características químicas do corpo, né, biológicas, elas estão interligadas com o sistema nervoso, com impulsos elétricos, e elas estão interligadas também, ou ligadas com os campos mais sutis, os níveis mais sutis. Você pode acreditar
você pode não acreditar. Você pode experienciar, você pode fazer testes, se isso existe ou não. Começa a produzir egrégoras diferentes daquelas que você está produzindo e observa o efeito que vai dar. Aí você terá uma prova se isso realmente existe ou não. Se realmente ocorrem essas transformações de egrégoras ou não. Entendeu? Então o que eu estou falando aqui é exatamente estimulando vocês a observar esses outros aspectos da magia. Dentro da minha tradição, quando nós fazemos uma reza, o primeiro passo para uma pessoa que está adoentada, por exemplo, é vê-la psiquicamente bem e não doente. É vê-la bem. Então, por que isso? Por que a gente vê, por que a gente mentaliza, por que a gente visualiza psiquicamente a pessoa bem? Para conduzir esta egrégora. A intencionalidade para a produção do efeito. Entendeu? A intencionalidade, a intenção para produzir o efeito. Eu acho que vocês entenderam, né? Coloca aí se vocês entenderam para mim, ó. Fala aí para mim, tá? Coloca aí, eu não entendi direito, Rami, me fala melhor. Coloca aí para eu poder perceber se vocês primeiro estão aqui, né, estão aqui comigo e entenderam aí a questão de egrégora. Às vezes você entra em egrégoras pesadíssimas. Você nota só quando está lá dentro, né? Você entrou numa determinada casa e começa a bocejar, sente estranho, sente tontura, né? Tá? A Adriana falou aí, ó, entendi um pouco, Rami. Mas compreendi, tá certo. Você entendeu, mas compreendeu, né? Então, o que acontece? Um pensamento, ele gera uma energia. Essa energia, ela é física também, mas ela é também sutil. Esta energia sutil, quando repetidas vezes feita, tem mais potência. É como uma bobina. Ela é um acúmulo de energia. E quando tem a intenção, nós temos o direcionamento dessa força. Nós temos um campo, uma egrégora. Porque às vezes a gente pensa como egrégora com uma cúpula, né? Uma cúpula energética. Tem uma cúpula. Você pode mentalizar uma cúpula energética. Agora imagine que você pega aí várias pessoas pensando no mesmo objetivo, na mesma sintonia. E isso, lógico, a gente fala, não existe exatamente a mesma exata sintonia. É uma coisa assim, né? Ela fica meio flutuante, mas ela está naquele nível ainda de sintonia entre elas, e isso vai favorecer o quê? Que esse campo chamado egrégora tenha maior efeito, produza maior resultado, ou seja, nós podemos produzir egrégoras positivas para resultados positivos. Certo? Aí o Ricardo falou que entendeu. Tá? Então nós podemos produzir egrégoras, como também podemos produzir egrégoras negativas e que produzem efeitos negativos. Aí vai a sua escolha. Certo? Que sua escolha seja uma escolha positiva para a continuidade da vida, né? E não para o desequilíbrio dela. Entenderam, gente? Então, esse é o ponto, tá? E aí uma pessoa, ela chega, por exemplo, ela chega para mim e fala, poxa, Rami, eu queria passar com o Rami, para o Rami ver aí a minha situação, que eu estou com isso, Olha, primeiro, perdi o emprego, tá? Tudo bem que eu já tenho, né, 47 anos e a empresa está querendo contratar pessoas mais jovens, porque paga menos, né? Para pessoas mais jovens, tal, que paga menos, né? Mas eu perdi o emprego, a minha questão é séria, perdi o emprego,
Isso já deu um impacto na minha casa que já não estava legal. E aí, ainda na semana, ainda acabei ralando o carro, sabe? Esse negócio de estresse, tensão, preocupação, eu ralei o carro, o lateral do carro. E aí eu tenho ainda isso para pagar nessa situação, entendeu? Bom, então, é isso, essa coisa de má sorte, se a coisa não está acontecendo bem. Se a gente for observar nessa questão de egrégora, como que é a egrégora da casa dessa pessoa, da vida dessa pessoa? E aí a gente precisa levantar isso, né? Nem tudo é exato, né? Então a gente precisa levantar. E aí a gente faz um levantamento. E aí tem procedimentos, por exemplo. Um dos procedimentos é o equipamento que afere isso. O equipamento que tem a capacidade de medir isso. E um dos equipamentos se chama sensibilidade. E a sensibilidade é ampliada através do quê? De uma coisa chamada oráculo, né? Da comunicação com essa forma mais sutil. Tradições milenares têm oráculos, sabia? Várias tradições milenares. Pegando aqui da América do Sul, vários. Aqui tem etnias que têm oráculo com o fruto seco do açaí, por exemplo. Tem etnias que fazem oráculo, né? O pajé da etnia faz oráculo com ossos. A tradição Tupac-Açu tem o seu oráculo, tá? Com determinados elementos. E dali a gente fala, conversa, entende, compreende esses entrecruzamentos. Aliás, o oráculo da tradição Tupac-Açu, ele é Ayonitembetá, Ayonimunã, é o grande entrecruzamento que manifesta a vida. Então, entender esses entrecruzamentos que manifestam a vida, a gente vai desmembrando, entendendo todos os fios, as situações, as condições que são entrecruzadas e que produzem determinados efeitos, e explicando para a pessoa qual é o caminho melhor dela tomar, porque há muitos entrecruzamentos que produzem, o resultado disso são coisas ruins, não são coisas boas. E aí o caminho melhor para seguir, para a transformação desses entrecruzamentos pesados, desses entrecruzamentos ruins. Entendeu? Aí a gente faz o levantamento oracular através desse processo. E explica, olha, o caminho é esse, você pode fazer essa coisa, né? E levar a pessoa ao entendimento, e isso é o que é? Porque assim, ela é inteligente, ela procura saber o que está acontecendo, ela procura mudanças, mas tem coisas que estão um pouquinho além. E a gente precisa também aprender a entender essas coisas além. E ver como elas se manifestam, porque às vezes você nem nota. Às vezes você nem nota e você está tomando atitudes que vai produzir efeitos depois. Existem egrégoras familiares que passam de geração para geração. E aí você tem efeitos com isto. E como quebrar isso? E como transformar isso? Tem. Mas para fazer isso você precisa saber o caminho correto. Então, por exemplo, o caminho oracular é um caminho, né, da tradição Tupac-Açu, é um caminho para entender o que fazer, o que transformar, tá? Entenderam aí? Então, gente, né, a bateria do celular aqui está finalizando, mas eu queria passar para vocês essa questão de egrégora. Quero dizer para vocês que dentro da possibilidade eu vou entrando, passando cada vez mais, né, a sabedoria da tradição Tupac-Açu, os aspectos que eu observo serem necessários aí também, para que você possa amadurecer nessa questão e entender que, primeiro, o xamanismo não é só uma coisa só poética, tá? Não é só social, poética, entendeu? O xamanismo mesmo provém desses conhecimentos da magia. O xamanismo tem magia, tá? Tem a alquimia do entendimento e da sabedoria de como a natureza nos ensina, tá? E a minha tradição é muito nisto.
Eu costumo dizer, não minha tradição, né? Mas sim a tradição a qual eu sou extensão. Porque eu sou um entrecruzamento de toda essa sabedoria que é a natureza. A grande sabedoria é a natureza. Entender a natureza é compreender a vida. Seja a natureza interna, seja a natureza dos elementos, né? A natureza da existência, a natureza de cada força, como é a natureza do fogo, como é a natureza do ar, como é a natureza da água, como é a natureza da terra. E esses aspectos abordam uma medicina sagrada, né? Como é o funcionamento dessa natureza da água dentro do nosso organismo. Entende? Não é por acaso que eu parti da tradição e levei isso e fui para o meio acadêmico também, com a bioquímica, por exemplo, tá? Porque são as linguagens, né? A forma de falar é outra, mas a essência é a mesma quando se sabe qual é a essência. Então, a condução de um estado em equilíbrio de saúde, ele depende do entendimento desta potência da natureza, no qual, né, na tradição, nós chamamos Yari. Yari é a potência da natureza. Tá? A Yari, potência da natureza. Nhabanhaenka. Bom, então, tem muita coisa dessa sabedoria nascida aqui nas nossas terras, no Brasil, que muitas vezes você vai buscar, né, na América do Norte, você vai buscar em outros países, mas aqui no Brasil tem muita sabedoria, tá? Tem muita sabedoria. Aliás, o Brasil tem a sua natureza imensa, né? Então nós precisamos compreender a natureza para o equilíbrio da nossa saúde, sem dúvida. Como é o caminho dessas águas dentro do nosso corpo, como é o caminho dos minerais. Você tem ferro dentro do seu corpo, você tem magnésio, você tem selênio, você tem zinco, você precisa de cobre, né? Você precisa de minerais, né? Você tem coisas quentes, frias, então é tudo isso, gente. Tá acabando. Mas eu quero dizer para vocês, Porã Eté, Nicatune Sarane Tuará, que a sua cabeça seja sempre de luz, tá certo? Em uma próxima oportunidade nós iremos continuar, eu irei continuar com você. Mas divulga, tá bom? Divulga esse trabalho, né? Seja seguidor, avance aí, tá bom? Dá uma boa estimulada para a gente poder nos animar, né? Eu poder me animar e passar cada vez mais orientações, sabedorias milenares para vocês, tá bom? Riscairá, Porã Eté, até a próxima. Até lá.